Antes de começar, se você gosta de histórias sobre decisões difíceis, silêncio e recomeços, inscreva-se no canal. Talvez esta história fale com você mais do que imagina. Às 4h37 da manhã, eu estava deitado olhando para o ventilador no teto do quarto, contando as voltas das pás para ocupar a cabeça. Era ridículo, eu sabia, mas naquela hora qualquer coisa parecia melhor do que encarar o lado vazio da cama. O lençol de Lorena continuava liso, intacto, sem uma marca sequer. Ela tinha saído dizendo que talvez dormisse na casa de uma amiga, mas havia algo naquela frase que já não soava normal fazia tempo. Meu celular estava na minha mão havia quase uma hora. Eu desbloqueava a tela, verificava as mensagens e bloqueava de novo. Nenhuma ligação perdida. Nenhuma desculpa. Nenhum meu telefone descarregou. Nenhuma mensagem confusa enviada depois de algumas bebidas. A última coisa que ela tinha escrito, às 9h18 da noite, era simples: te amo. Vou chegar tarde. Durante muitos anos, eu teria lido aquilo sem pensar duas vezes. Naquela madrugada, as palavras pareceram vazias, digitadas por hábito, como quem assina uma lista de compras. A casa estava quieta de um jeito estranho. Nem os canos faziam barulho, nem a geladeira ligava, nem os carros passavam na rua. Parecia que até a casa entendia que alguma coisa tinha se quebrado muito antes daquela noite. Às 5 e pouco, eu parei de olhar o celular. Fui para a cozinha, passei um café que não queria beber e fiquei descalço sobre o piso frio, encarando a porta de entrada. Não senti raiva. Isso foi o que mais me assustou. Eut senti cansaço. Não era o cansaço de quem dormiu pouco. Era o desgaste de alguém que passou meses tentando segurar uma relação que já tinha começado a desmoronar. Quando o céu começou a clarear, com aquele azul sem vida antes do sol nascer, eu aceitei uma verdade que vinha evitando havia tempo. Eu não sabia exatamente onde ela estava. Talvez nem soubesse com quem. Mas eu sabia o que significava alguém desaparecer a noite inteira sem se preocupar em dar uma explicação. Ninguém esquece uma pessoa por tantas horas de uma vez. Antes disso, a pessoa já aprendeu a esquecer aos poucos. Às 7h06 da manhã, ouvi a chave girar na fechadura. Lorena entrou devagar, sem fazer barulho, segurando os sapatos na mão. Parecia uma adolescente tentando voltar para casa antes que os pais acordassem. O cabelo estava bagunçado. A maquiagem, borrada perto dos olhos. Ela parou no corredor quando me viu sentado à mesa da cozinha, vestido, com a mochila ao lado da cadeira e a xícara de café ainda cheia. Oi, ela disse, tentando parecer tranquila. Eu não perguntei onde ela tinha passado a noite. Não perguntei por que o celular estava desligado. Não perguntei de quem era o perfume que veio junto quando ela cruzou a cozinha. Eu já tinha feito perguntas parecidas em outras ocasiões. E tudo o que eu tinha conseguido era ensinar Lorena a responder melhor, mentir com mais calma e transformar a culpa em confusão. Levantei sem pressa, abri a gaveta ao lado do fogão e peguei um bloco de anotações que ficava ali desde que nos mudamos. Escrevi poucas palavras. Minha mão não tremeu. Rasguei a folha, dobrei uma vez e deixei diante dela. Lorena abriu o papel e leu. Eu parei de implorar. Siga seu caminho. Ela ergueu os olhos, sem entender. Primeiro pareceu confusa. Depois, irritada. Que palhaçada é essa, Mateus? Eu não respondi. Peguei as chaves do carro e passei por ela. Ela falou meu nome uma vez, depois de novo, mais alto. Não virei. Fechei a porta sem força, não porque quis ser gentil, mas porque já não existia nada dentro de mim que precisasse bater portas. Fiquei alguns minutos parado no carro, com as mãos no volante, respirando fundo. O ar parecia outro. Não era a felicidade. Era a leveza. Eu não fui para o trabalho. Dirigi até um pequeno depósito que eu tinha alugado 4 meses antes, quando Lorena começou a voltar cada vez mais tarde, quando ela passou a esconder o celular ao meu lado e quando qualquer conversa simples terminava com ela dizendo que eu estava exagerando. Dentro daquele depósito havia uma caixa de plástico preta. Nela, estavam cópias de documentos, anotações, comprovantes, senhas alteradas legalmente,
papéis que eu não queria precisar usar. Eu tinha guardado tudo sem admitir que estava me preparando para o fim. Sentado no chão de cimento, abri a caixa sem desespero. Pela primeira vez em muito tempo, senti calma. Aquilo não era uma vingança. Eu não queria destruir Lorena. Eu só tinha cansado de me destruir tentando salvar nós dois. Algumas providências já estavam organizadas. A casa estava somente no meu nome. As contas pessoais que dependiam de mim tinham sido separadas. A consulta com a advogada havia sido marcada antes mesmo de eu ter coragem de dizer em voz alta que meu casamento podia ter terminado. Eu fechei a caixa, guardei os papéis e percebi que a vida tinha mudado de direção antes mesmo de Lorena entender o que tinha acabado de perder. Ela ainda achava que estava entrando em casa depois de uma noite qualquer. Não fazia ideia de que, naquela mesma manhã, eu tinha parado de tentar consertar algo que só eu sustentava. Voltei uma vez para a rua de casa, mas não entrei. Vi o carro dela estacionado torto na garagem, do jeito que ficava quando ela estava nervosa ou com pressa. As cortinas permaneciam meio abertas. Eu não precisava ver mais nada. Eu conhecia bem o roteiro. Primeiro vinha o espanto. Depois a raiva. Depois as justificativas. Depois as promessas. Eu já tinha visto esse ciclo em assuntos menores, em atrasos, em mensagens escondidas, em mentiras que ela chamava de detalhes sem importância. Desta vez, eu não ficaria para assistir. Pouco antes do meio-dia, o nome dela apareceu na tela do meu celular. Udexei tocar. Logo depois veio uma mensagem: a gente precisa conversar. Fiquei olhando para aquelas palavras e notei que não havia pedido de desculpas, nem explicação, nem preocupação com o que eu tinha sentido. Era apenas uma convocação, como se ela ainda pudesse decidir quando a conversa começava e quando terminava. Virei o celular com a tela para baixo e pedi almoço em um restaurante perto dali. Maltovo na comida. Uma hora depois, outra mensagem chegou. Eu não entendo o que está acontecendo. Uri Sosino. Foi uma risada curta e amarga, porque entender nunca tinha sido o problema. Aceitar era. E eu já tinha aceitado. À tarde, fui ao escritório da doutora Beatriz, uma advogada indicada por um colega. Eu tinha falado com ela algumas semanas antes, quando ainda me sentia culpado por desconfiar de tudo. Entreguei a pasta. Ela folheou os documentos, fez algumas perguntas e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: você não está agindo no impulso. Você se preparou para se proteger. Aquela frase me marcou. Não porque eu queria vencer alguma guerra, mas porque eu finalmente entendi que proteger a própria paz não era crueldade. Conversamos sobre separação, patrimônio, comunicação e limites. Perguntei o que aconteceria se Lorena tentasse transformar tudo em confusão. A doutora Beatriz respondeu: então vamos tratar tudo da forma mais simples e documentada possível. Naquele instante, eu percebi que o simples podia ser libertador. O simples não alimentava drama. O simples não deixava espaço para manipulação. Quando saí do escritório, havia uma mensagem de voz dela. A voz de Lorena estava baixa, diferente, quase frágil. Ela disse meu nome do jeito que dizia quando queria que eu a protegesse de alguma coisa. Eu ouvi apenas alguns segundos e apaguei. Não foi por maldade. Foi por coerência. Eu não podia continuar oferecendo abrigo para alguém que tinha transformado minha confiança em um lugar perigoso. No fim da tarde, começaram os avisos. Tentativa de acesso a uma conta compartilhada que já tinha sido encerrada. Um alerta do portão da garagem. Depois, uma mensagem direta: por que o código não funciona? Eu respondi apenas: você não mora mais comigo. Não coloquei ponto final. Não expliquei. Não negociei. As bolinhas de digitação apareceram, desapareceram e voltaram várias vezes. Por fim, ela escreveu: você não pode fazer isso. Eu respondi: eu já fiz. Foi a última mensagem que mandei naquele dia. Naquela noite, dormi melhor do que dormia havia meses. Não porque eu estava satisfeito com a dor dela, mas porque minha cabeça não estava correndo na frente, tentando adivinhar o humor dela,
a próxima desculpa, a próxima mudança de versão. Pela primeira vez, o silêncio não parecia uma ameaça. Na manhã seguinte, encontrei um e-mail enorme. Lorena tinha escrito parágrafos sobre lembranças, sobre a nossa história, sobre como tudo tinha saído do controle. Li apenas o começo. Não havia responsabilidade ali. Havia tristeza, medo de perder conforto e a tentativa de transformar a situação em algo que tinha acontecido sem escolha. Arquivei o e-mail. Eu não estava fugindo da realidade. Eu só tinha decidido que a realidade dela não teria mais o direito de ocupar todos os meus dias. Mais tarde, fui buscar algumas coisas que ainda estavam no depósito. Ferramentas, fotografias antigas, documentos pessoais e objetos que eu tinha deixado separados sem perceber por quê. Enquanto colocava tudo no porta-malas, notei uma mudança estranha dentro de mim. Eu não queria saber onde Lorena estava. Não queria descobrir com quem ela falava. Não queria perguntar se ela estava sofrendo. A curiosidade, que antes me consumia, tinha desaparecido. Era como uma lâmpada que queima depois de ficar acesa por tempo demais. O que viesse depois seria problema dela. E isso, em vez de me trazer vazio, trouxe alívio. No terceiro dia, começaram as mensagens de outras pessoas. Amigos em comum perguntavam se eu estava bem, usando palavras cuidadosas, como se estivessem pisando em cacos de vidro. A irmã de Lorena me ligou e deixou uma mensagem dizendo que não queria se meter, mas que a situação parecia séria. Minha mãe me perguntou se eu precisava conversar. Eu respondi apenas o necessário. Não por orgulho. Por preservação. Quando alguém finalmente sai de um lugar que estava queimando, não volta para dentro para explicar o incêndio a todos que ficaram olhando do lado de fora. Naquela tarde, Lorena tentou outro caminho. Mandou um e-mail com o assunto só conversa. Li inte iro dessa vez. Ela disse que estava perdida, que se sentia invisível havia muito tempo, que eu provavelmente estava imaginando coisas piores do que realmente aconteceram. Usou palavras como espaço, confusão, erro e carência. Em nenhum momento escreveu desculpa. Em nenhum momento falou em lealdade. O e-mail terminava com a frase: "Eu não quero perder tudo por causa de uma noite ruim." Fiquei olhando para aquilo por vários minutos. E foi ali que entendi que Lorena ainda acreditava que o problema era uma única madrugada. Ela não enxergava as pequenas ausências, os meses de distância, as vezes em que eu engoli dúvidas para evitar brigas, as noites em que ela estava ao meu lado, mas parecia viver em outro lugar. Talvez ela enxergasse. Sim. Talvez só esperasse que eu não tivesse percebido. Encaminhei o e-mail para a advogada e fui caminhar. A rua estava cheia de pessoas vivendo problemas comuns. Um casal discutia baixo perto de uma farmácia. Um homem ria alto ao telefone. Uma criança chutava a roda de um carrinho de supermercado enquanto a mãe colocava sacolas no porta-malas. Tudo continuava acontecendo. Foi então que percebi quanto esforço eu tinha gasto tentando manter meu casamento em pé, como se fosse uma peça de vidro que só não quebrava porque eu ajustava a posição das mãos o tempo todo. Soltar não foi uma cena dramática. Foi uma decisão prática. À noite, um número desconhecido me ligou. Atendi por curiosidade. Era Lorena, usando o telefone de outra pessoa. Ela não gritou. Não chorou. Perguntou por que eu estava fazendo aquilo, como se ainda existisse uma resposta secreta que pudesse resolver tudo. Eu disse a verdade, sem discurso, porque eu não confio mais em você, Lorena. E eu não quero viver assim. Ela ficou em silêncio. Depois falou: "Tem gente que supera coisas muito piores." Eu respondi: "Talvez eu não queira superar isso. Talvez eu só queira sair disso." Ela desligou. Depois daquela ligação, as tentativas diminuíram. Não acabaram de uma vez, mas mudaram de forma. Menos mensagens. Mais intervallo. Era o sinal de que ela começava a entender que eu não ia mais correr atrás dela. Uma semana depois, ouvi por conhecidos que Lorena estava dizendo que tinha sido pega de surpresa, que eu tinha exagerado, que eu não dei a ela a chance de explicar nada. Eu não corrigi a história. Ela podia contar a versão que quisesse.
As pessoas que realmente me conheciam sabiam ler o que não era dito. E as que escolhessem acreditar em qualquer coisa sem me conhecer nunca foram parte da minha vida de verdade. Eu me concentrei no que podia controlar. Organizei documentos, regularizei o que precisava ser regularizado, mudei minha rotina, vendi alguns móveis que tinham sido escolhidos pelos dois. Não fiz isso por rancor. Fiz porque eles pertenciam a uma vida que não existia mais. Comecei a cozinhar para mim. A dormir com a janela aberta. A acordar sem aquela pressão no peito que eu carregava havia tanto tempo. Às vezes, eu pensava nela por reflexo. Via alguma coisa engraçada e procurava o celular para mandar uma mensagem. Depois lembrava que não havia mais ninguém esperando do outro lado. Esses momentos foram ficando menores. Um dia, enquanto organizava uma caixa antiga, encontrei um cartão que Lorena tinha me dado anos antes. Havia uma piada boba na frente, dentro, uma carta dizendo que ela se sentia segura comigo, que eu era a pessoa mais firme que ela conhecia. Li uma vez. Dobrei de novo. Joguei fora. Não porque aquilo não tivesse significado, mas porque pertencia a uma versão de nós que tinha acabado. Guardar aquele papel seria uma forma de fingir que ainda havia algo para recuperar. E eu tinha parado de fingir. Quando a separação foi finalmente resolvida, a casa não parecia mais um campo de batalha. Parecia um lugar depois de uma tempestade. Havia espaços vazios, marcas de mudança, caixas no corredor, mas também havia firmeza. Separei os últimos pertences de Lorena, identifiquei tudo e mandei entregar no endereço que ela tinha enviado uma única vez. Não deixei carta. Não deixei recado. O silêncio dizia mais do que qualquer texto que eu pudesse escrever. Com o tempo, ele virou a forma mais honesta que eu tinha de falar sobre tudo aquilo. As semanas viraram meses. O nome de Lorena deixou de aparecer no meu telefone. A presença dela nos meus pensamentos foi diminuindo até se tornar ocasional, como uma cicatriz antiga que só incomoda quando o tempo muda. Descobri como eram minhas noites quando elas não precisavam girar em torno do humor de outra pessoa. Comia quando tinha fome. Dormia quando estava cansado. Parei de explicar minha vida para uma sala vazia. Havia uma paz naquela independência que eu nem sabia que estava faltando. Certa tarde, encontrei um homem que nos conhecia como casal. Ele hesitou antes de falar, sem saber que versão da história eu tinha ouvido. Eu poupei o esforço dele e disse que estava bem. Ele concordou e comentou que tinha ouvido dizer que a situação tinha sido complicada. Eu só respondi que algumas coisas parecem complicadas quando as pessoas têm medo de dizer quem começou a quebrá-las. Não senti necessidade de me defender. A verdade já tinha encontrado o lugar dela. Alguns meses depois, troquei de emprego. Não foi para fugir de memórias. Foi porque eu podia escolher. Aluguei um apartamento menor, perto do trabalho, com janelas grandes e sem lembranças nas paredes. Comprei móveis aos poucos, escolhendo coisas que eu realmente gostava, sem precisar transformar cada decisão em uma negociação. No início, foi estranho. Depois, se tornou fácil. Descobri que clareza vicia quando a gente passa muito tempo vivendo em dúvida. Numa noite, quase um ano depois, chegou um e-mail de Lorena. Não tinha assunto. Eram poucas linhas. Ela escreveu que entendia algumas coisas agora, que tinha confundido minha paciência com permanência e que não esperava resposta. Li uma vez, fechei o computador e fui dormir. Não porque não importasse, mas porque não mudava nada. Às vezes, a compreensão chega tarde demais para consertar o que foi perdido. A folha que deixei na mesa naquela manhã ficou guardada por um tempo em uma gaveta. Não como lembrança dela, mas como lembrança de mim. Daquele momento em que parei de negociar meu próprio valor. Um dia, encontrei o papel, li as poucas palavras e joguei fora sem cerimônia. Eu já não precisava de prova alguma. A vida que eu tinha construído era a prova. Algumas pessoas me perguntaram quando eu soube que tinha acabado de verdade. Não foi quando Lorena passou a noite fora. Não foi quando ela entrou em casa ao amanhecer. Eu soube que tinha acabado quando percebi que não tinha mais medo de ficar sozinho.
Quando o silêncio deixou de parecer castigo e passou a parecer descanso. Essa foi a mudança real. Não foram as senhas, os papéis, as caixas ou os limites. Foi a decisão de sair de uma história que já não me respeitava. E, se você já sentiu essa mudança silenciosa dentro de si, quando escolheu a própria paz em vez de esperar ser escolhido, deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal. Aqui, cada história lembra que limites também são uma forma de amor próprio.